Fala pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso dia de fazer uma aula completa de Pilates. Hoje nós vamos trabalhar o fortalecimento e a mobilidade da musculatura do seu quadril. É importante a gente fazer essa aula bem caprichada, lembrando que muitas lesões da coluna estão associadas também a disfunções do seu quadril. Então, para a aula de hoje, separe uma cadeira e também um pezinho. Aqui nós vamos usar uma bolinha que tem aproximadamente 2 kg, tá? Então, na sua casa, separe alguma coisa que simule mais ou menos esse peso. Vamos lá? Bom, vamos lá. Então, o Heitor vai começar fazendo um alongamento aqui lateral, tá? Então, nós vamos começar trabalhando a mobilidade do quadril e o alongamento aqui da cadeia lateral da coluna. Então, o Heitor vai apoiar o pé lá na cadeira, tá? De vocês. E ele vai começar postura alinhada, vai puxar o ar. Quando soltar o ar, o braço vai passar por cima do tronco e vocês vão alongar até onde conseguir e retorna. E aí o braço desce até encostar ao lado do corpo. Nós vamos fazer 8 repetições de cada lado, tá? O pé que está na base do apoio, o que vai ficar apoiado é o calcanhar e a ponta do pé para você, tá? Então, os seus dedos direcionados lá para o seu quadril. O outro pé da base fica retinho, então alinhado com o seu tronco. E o braço que vai passar por cima, sempre o braço firme, para você também sentir o alongamento da coluna, tá? Então é importante aqui você sentir o alongamento da parte interna da sua coxa, onde a gente vai trabalhar o alongamento e a mobilidade, e sentir o alongamento da sua coluna também, tá? Então no início dessa aula, nós vamos fazer bastante trabalho de mobilidade e alongamento de toda essa região do seu quadril. Então, puxa o ar parado, alinhado e olhando para frente, solta o ar na execução do movimento. Isso. Solta o ar, puxou o ar. Aqui é importante o alinhamento dos ombros no retorno, não deixe os ombros tensos, ok? Soltou o ar, puxou o ar, alinhou a postura. 8 para cada lado, lembrando, tá? Terminou? Agora o Heitor vai ficar aqui ajoelhado, pode ficar de frente para a câmera, Heitor. E aí, uma perna vai manter ajoelhado, o outro, ele vai apoiar o pé e o pé vai estar direcionado para a lateral. Então, a gente vai trabalhar a mobilidade do quadril. Ele vai começar alinhado, vai puxar o ar. Quando soltar o ar, ele vai jogar o tronco para a lateral e volta. Perceba que ele vem em bloco, tá? Nós vamos fazer 8 para cada lado também. Então, ele vem com o corpo em bloco. Então, para ele conseguir fazer o alongamento e ele trabalhar também a mobilidade da musculatura. Você vai o quanto você conseguir. Lembrando que cada vez você pode ir um pouquinho mais para ganhar mais amplitude de movimento, tá? O pé inteiro apoiado, desde o calcanhar até a ponta do dedo. E o joelho do outro lado também apoiado. Então é importante, se você sentir, para não sentir desconforto no joelho, põe alguma toalha, alguma coisinha para apoiar, só para não ficar o contato direto do joelho raspando ali no chão, tá bom? Isso, puxa o ar alinhado, solta o ar, transfere o peso do corpo para a lateral. Isso. Solta o ar e volta. Lembra da contração abdominal, tá? Lembra do alinhamento das escápulas. Isso. Agora, acho que é legal você ficar de frente lá para a parede. Então, vai manter ajoelhado e uma perna para frente. Isso, o joelho flexionado. Então, nós vamos fazer também um exercício de mobilidade. Então, o Heitor agora ele vai em bloco para frente. E aí, ele vai sentir alongar a região aqui anterior da coxa, tá? São 8 também para cada perna. Então, ó, ele está alinhado, olhando para frente, o joelho continua em contato com o chão, o outro pé todo apoiado, certo? E ele vai em bloco para frente e retorna. E aí, com isso, toda vez que ele vai em bloco para frente, ele sente bastante
o alongamento aqui, ó, da região anterior da nossa coxa, tá? E aí, com isso, a gente também consegue trabalhar a mobilidade da região do nosso quadril. Troca o lado quando terminar as 8 repetições. Isso. Puxa o ar parado, soltou o ar no movimento, contrai o abdômen. O glúteo também é importante estar firme, tá? Ele ajuda a estabilizar o movimento, ele ajuda você não jogar só a pelve para frente, então ele ajuda você controlar aqui o seu tronco e fazer o alongamento da região que a gente quer trabalhar, tá? Solta o ar e puxa o ar na volta. Ok. Agora o Heitor vai ficar com os 2 joelhinhos apoiados. Pode continuar de frente para lá. Heitor, os 2 braços para frente. Ele vai descer em bloco para trás simultaneamente e retorna à posição central inicial. Esse nós vamos fazer 10 repetições, tá? O que é importante? O Heitor, ele não está sentando o bumbum no calcanhar. Ele está descendo retinho. Com isso, o que você precisa? Controle do glúteo, muito controle do seu abdômen e vocês vão sentir alongar muito a região anterior aqui da coxa de vocês, tá? Então, lembra sempre que não é sentando o bumbum no calcanhar, é descendo reto, em bloco. Cuidado também para você não descer e ficar só estendendo a coluna. Não, então eu vou em bloco para trás e retorno, ok? Esse vai ser o último exercício da nossa parte de aquecimento, que trabalhou a mobilidade do quadril e o alongamento também. Beleza, Heitor? Agora você vai deitar de barriga para cima, qualquer lado. Agora nós vamos fortalecer um pouquinho a parte abdominal, tá? Então, o Heitor vai começar com as pernas estendidas e os braços lá para trás. Estende as 2 pernas também, Heitor. Nós vamos fazer o abdominal completo, porém a gente não vai finalizar alongando igual a gente já fez lá na primeira aula. Nós vamos finalizar com o alinhamento da coluna. Então o Heitor primeiro vai trazer o braço, queixo em direção ao peito e vai finalizar alinhando para o teto. Na hora de descer, ele vai descer fazendo a bolinha devagar e levando os braços lá para trás. São 10 repetições que a gente vai fazer desse. Então, você vai puxar o ar, soltou o ar, queixo em direção ao peito, cresceu, braço lá para o alto. Desce devagar, sem despencar, fazendo a bolinha. Apoia a cabeça e o braço vai lá para trás. Isso. Então, puxou o ar, soltou o ar, queixo em direção ao peito, subiu, sentou, alinhou, cresceu o braço, retorno devagar. Isso. Solta o ar, cresceu. Desceu devagar, retornou. Se você não conseguir fazer mantendo o braço lá atrás, pode deixar ele ao lado do corpo e tentar fazer um movimento só de subir o tronco. E se você não tiver força para subir o tronco até sentar, sobe até onde você conseguir, tá bom? Não tem problema nenhum. Solta o ar, subiu. Cresceu a postura, desce na bolinha, levou os braços lá para trás. Soltou o ar, cresceu, cresceu, voltou devagar, bolinha, lá para trás. Isso. Puxa o ar, soltou, olhando para frente, bolinha para descer. Tudo bem? Agora vai ficar ajoelhado, Heitor, de frente para a câmera. Segura aqui uma bolinha. Então, agora vocês vão pegar o pezinho de vocês lá em casa, tá? O joelho você vai deixar afastado na distância do seu quadril. As 2 mãos vão ficar segurando o pezinho aqui na lateral do seu corpo. Então, tem uma rotação do seu tronco. E nós vamos sempre acompanhar o olhar para o nosso peso durante todo o movimento. Então, o Heitor vai começar embaixo, puxa o ar,
Quando ele soltar o ar, ele vai fazer uma rotação do tronco e levar a bola lá para cima. E volta puxando o ar, desce e olha para a mão, tá? Sempre olhando para a mão. Isso, contrai o abdômen, 8 para cada lado, tá bom? O que é importante nesse exercício? Estabilidade abdominal. A gente está trabalhando aqui, ó, rotação do tronco. Então, nós estamos ativando aqui os nossos músculos abdominais oblíquos. Então, é importante ter essa estabilidade durante todo o movimento, tá? Se você não precisa ser um peso muito pesado não, tá? É uma bolinha, um pezinho de 2 quilos, a gente já vai conseguir trabalhar a estabilidade e a rotação do tronco. Faz 8 e aí inverte o lado, ok? Então, solta o ar, desceu, olhou para a bolinha. Soltou o ar, voltou. Isso. Glúteo contraído também ajuda a estabilizar o movimento, tá bom? E principalmente o abdômen, ok? Isso. Muito bom. Feito, Heitor? Agora, eu vou trocar aqui o pezinho. Vocês vão precisar de 2, tá? Então, precisam que seja o mesmo peso aí pra gente poder trabalhar. O Heitor vai ficar, pode ser qualquer lado, de frente, Heitor. De lado para eles. Segura a bolinha, as duas. Lembra aquele primeiro exercício que o quarto exercício que a gente fez da mobilidade, de ir para trás com o quadril em bloco? O Heitor vai fazer isso, só que ele vai estar segurando as duas bolinhas na frente. Quando ele descer o tronco para trás, ele vai abrir um braço e olhar para a mão, e o outro permanece olhando. Ih, deu problema técnico aqui. Então, desce. Ele vai olhar lá para a mão e retorna alinhando. Esse a gente vai fazer 5 para cada lado, tá bom? O que a gente está trabalhando aqui? A rotação do tronco. Então, o mesmo princípio do exercício anterior, estabilidade, tá? E o trabalho de mobilidade e alongamento do quadril. Então, lembrando do princípio daquele quarto exercício, que a gente tem que contrair o glúteo, contrair bastante o abdômen, descer o tronco em bloco, é a mesma coisa aqui nesse exercício. Aqui você pode fazer alternando os lados que você vai abrir o braço. Professora, eu não consigo fazer com um pezinho, fica muito pesado para mim. Faz sem, simula só com um movimento. Aqui, quanto maior a amplitude que você faz da rotação do braço, mais você sente dificuldade no movimento. Então, se você também não consegue, você pode fazer numa amplitude menor, tá? E sempre retorna ao centro. Agora o Heitor vai deitar de barriga para baixo e a gente vai fazer o exercício de extensão lombar básico e que a gente já fez em outras aulas. Então, os dois braços para cima, Heitor. As duas pernas estendidas e aí ele vai puxar o ar, soltou o ar, vai estender os dois braços e as duas pernas. Lembrando que a cervical acompanha o alinhamento do restante da coluna. São 10 repetições esse exercício, tá bom? Então, essa parte, esse último exercício, ele vai finalizar a parte que a gente vai trabalhar de fortalecimento do core, tá? Então, do nosso cinturão de força. Então, você vai puxar o ar, soltar o ar, contrai o glúteo, prepara o abdômen, desencosta os dois braços, desencosta as duas pernas, cervical alinhada com o restante da coluna, certo? Não precisa ser numa amplitude muito grande, você pode fazer dentro do seu limite de força e de amplitude, ok? Se for muito difícil você deixar os braços para cima, pode deixar eles aqui, ó, ao lado do seu corpo. Às vezes você tem dor no ombro e não consegue sustentar lá em cima, então deixa paralelo e faz o mesmo movimento, beleza? Heitor, você vai deitar de lado. E agora a gente vai para uma parte de fortalecimento, tanto
focado mais na parte de quadril, né, que hoje é o foco da aula, mas a gente também vai usar os pezinhos aí para fortalecimento de membro superior. Então, o Heitor vai segurar essa bolinha, pernas esticadinhas. O que ele vai fazer? Esse braço ele vai segurar na frente. Ó, percebam que ele está desencostado. O outro braço está fazendo apoio para a cabeça. Então, ele vai segurar e a outra perna vai subir e descer. Então, nós vamos fazer 8 para cada lado. Vai soltar o ar na hora que sobe a perna e puxa o ar descendo. E esse braço aqui, ó, ele tá segurando sem deixar cair. Então, eu tô fazendo uma força para sustentar. Aqui, a perna, ela não pode deixar o tronco ficar jogando para trás ou para frente. Então, o Heitor tá bem retinho e só a perna que faz a abertura e fecha. Isso. Então, ó, soltou o ar, abriu, puxou o ar, fechou. Isso. Puxa o ar e solta. Estabilidade do abdômen, estabilidade do glúteo, estabilidade do ombro para segurar a bolinha. E força. Deita de barriga para cima, Heitor. Eu acho que é melhor você ou subir mais, porque você vai abrir os dois braços. Isso. O Heitor deitou aqui de barriga para cima, pegou 2 pezinhos, uma perna estendida para frente. Então, essa perna ela não vai começar encostada no chão, ela começa já fora do contato, tá? Quando ele abrir os 2 braços na lateral, essa perna vai subir até ele sentir o alongamento e retorna. Vamos fazer 8 de cada lado. O joelho nunca flexiona da perna que está trabalhando, tá bom? Então, sempre bem esticadinho. O braço que está segurando lá o seu pezinho, firme, tá? Não deixa o punho mole, então segura firme durante todo o movimento, a gente vai sentir trabalhar aqui um pouquinho o peitoral. E aí, então, puxa o ar, soltou o ar, subiu a perna, desceu os 2 braços. Além da gente estar trabalhando a força, a gente também está trabalhando um pouquinho de coordenação motora, né? Então, tem que botar o tic-teco aí para funcionar. Então, soltou o ar, 8 de cada lado. Isso. O braço, quando desce, não encosta lá no chão, tá? Quase chegou o contato, já faz força para fechar novamente. E olha lá o joelho do Heitor, bem esticadinho, a perna toda retinha durante todo o movimento. A coluna dele está toda apoiada onde ele está fazendo. Isso. E a perna não encosta no retorno aqui também, ok? Agora, vamos continuar com o pezinho. O Heitor vai segurar os pezinhos com a palma da mão para cima. Ele vai fazer a elevação do quadril, que é a ponte, que todo mundo já conhece, e, simultaneamente, vai fazer a flexão do cotovelo. Aí desce o quadril e estende os 2 braços. O braço, quando ele estender, pessoal, ele não pode encostar lá no chão, tá? Vamos fazer 10 repetições. Lembra de contrair o glúteo para sair no movimento e mobilizar toda a coluna. Então, na hora de subir, glúteo, lombar e torácica. Na hora de voltar, torácica, lombar e bumbum. Lembra? Mesma coisa. Tô segurando o pezinho aqui, ó. Punho firme, segura firme o pezinho que você tá fazendo. E eu não deixo o braço encostar lá no chão. Então, eu deixo aqui, ó, paralelo ao meu tronco, que aí eu consigo finalizar estendendo e sem deixar encostar. Pezinho apoiado, tá? E aqui o joelho afastado na distância do seu quadril. Quando terminar as 10, aí nós vamos para o próximo. Isso. Terminou, Heitor? O Heitor vai continuar deitado e nós vamos fazer uma rotação externa dos pés. Então,
Pezinho assim, ó, pra fora, tá? Fecha um pouquinho mais, isso, um pouquinho mais pra frente, Heitor, os pés. Gira um pouquinho mais. Braços vão ficar em direção ao teto, agora é sem o pezinho, tá bom? O que ele vai fazer? Ele vai subir o quadril e sustentar. E só o braço vai, os dois braços para trás e retorna. Aqui, Heitor, o quadril não vai descer, você vai tentar sustentar aqui em cima. Nós vamos fazer 8 vezes. Isso, então solta o ar, leva para trás, puxa o ar e retorna. Solta o ar para trás, puxa o ar e retorna. O que acontece? A gente está fazendo uma força para sustentar o quadril lá no alto, tá? Então precisa ter essa força aqui e os pezinhos estão aqui, ó, o tempo inteiro, então ele para fora. Então a gente tem uma ativação maior do nosso glúteo, vocês vão sentir fadigar bastante. E aí, além disso, a gente está fazendo um trabalho de mobilidade lá da escápula, tá? Então, bastante força para segurar a pelve. Terminou as 10, nós vamos para o próximo. Agora vocês vão pegar a cadeira de vocês aí, mas a gente vai continuar deitado, tá? Eu vou usar essa caixa aqui com o Heitor. O Heitor vai apoiar os dois calcanhares aqui. E aí a gente vai fazer a elevação do quadril normal, tá? Então ele vai fazer força para subir e descer encaixando toda a coluna. São 10 repetições, tá? Então agora, deixa o braço apoiado ao lado do corpo, mobilidade da coluna durante todo o movimento. Lembrando que são 10 repetições, tá? E sempre, ó, o calcanhar que fica apoiado lá na base da sua cadeira. Não deixa os pés muito lá para trás, deixa mais para o início aqui, ó, do meio para o início da cadeira, ok? É importante, até por uma questão de segurança, se você tem um piso que essa cadeira escorregue, encosta ela em algum outro objeto, tá? Num armário, no sofá, para quando você fizer força para subir, de repente essa cadeira não escorregar, tudo bem? Depois de 10 repetições, aí a gente vai para o próximo. Terminou, Heitor? Bom, agora a gente vai trabalhar um pouco da mobilidade do nosso tornozelo. Então o Heitor vai deixar uma perna para cima. Então ele vai começar. Puxa o ar, pontinha de bailarina, solta o ar, desce o máximo que conseguir do tornozelo. Nós vamos fazer 10 movimentos de cada lado. Observe que a perna dele que está estendida, que está fazendo o movimento, ela está totalmente estendida, o joelho não está flexionado. E o tornozelo, só ele que faz o movimento. Então faz pontinha e desce, pontinha e desce. Puxa o ar em cima, solta o ar embaixo. Terminou as 10, inverte a perna. Bom, a aula ela é mais voltada para quadril, mas é importante que a gente também trabalhe a mobilidade do tornozelo. Às vezes a gente vai fazer algum movimento, por exemplo, um agachamento. Se o aluno ele não tem uma boa mobilidade do tornozelo, mas ele tem uma mobilidade boa do quadril, não quer dizer que o movimento vai sair bem feito. Então é importante a gente se preocupar com todos esses aspectos para a gente poder fazer um bom movimento. Então agora a gente vai fortalecer a panturrilha, tá? O Heitor vai ficar em pé. O que ele vai fazer? Quando ele fizer a flexão do quadril, ele vai fazer simultaneamente a pontinha do pé. Então tem um trabalho de equilíbrio e força. Então na hora que eu faço a elevação da perna contrária, a outra já fica na pontinha do pé. O que é importante? Contrair o glúteo, tá? Acha um ponto fixo para você trabalhar o seu equilíbrio. Se você tiver dificuldade com o equilíbrio, lembra lá da cadeira que a gente está usando? Segura perto dela e aí você faz o movimento. Professora, olha, minha panturrilha frita, eu não consigo fazer esse. Então faz os dois simultâneos, não tem problema. Então puxa o ar e solta. Faz pontinha do pé e solta. Tudo bem? Agora nós vamos pegar a nossa cadeira novamente. Heitor, desce aqui, por favor. Não, na verdade você vai ficar de frente para lá.
de lá pra cá, não sei, você vai ficar em pé. Aqui, ó, pra subir e descer. Nós vamos subir e descer um degrau, que aí a gente vai utilizar a nossa cadeira, tá? Então, apoia o pé inteiro e aí o Heitor vai fazer força pra subir e controlar a descida. Se você for usar aí a sua cadeira, mesma coisa que a gente falou lá do exercício anterior. Deixa encostada em algum lugar para evitar que ela escorregue, tá bom? E se você precisar, utilize lá o apoio dela para te dar um suporte no equilíbrio para você subir e descer. Nós vamos fazer 10 movimentos de cada lado. Sempre olhando para frente, pé inteiro apoiado, distribui o peso em todo o seu pé, desde o calcanhar até a ponta do pé. Quando terminar, inverte o lado. Solta o ar, subiu e desceu. Isso. Controla sempre a descida, tá? Não desce despencando, então sempre segura a descida. E usa sempre a força da perna e do glúteo para fazer força para subir. Isso. Agora o Heitor vai sentar, vocês vão sentar aí no chão, onde vocês estão fazendo os exercícios de vocês. Com as duas pernas estendidas, Heitor, pode sentar de lado. Isso, como se estivesse no chão. Então, a postura alinhada, o Heitor vai puxar o ar, quando soltar o ar, queixo em direção ao peito, desce alongando até onde conseguir e retorna alinhando a postura e olha para frente. Então, vão ser 10 repetições esse movimento, tá? Então, agora é a hora que a gente já está desacelerando a aula, diminuindo o ritmo. Então, puxou o ar, alinhou a postura, soltou o ar, fez o alongamento, mobilizando toda a coluna. Vamos fazer ele 10 repetições e aí a gente vai para o outro exercício. Isso. Lembra de alinhar a postura, relaxar os ombros, encaixar as escápulas, sempre finalizar olhando para frente, na hora do movimento, queixo em direção ao peito. Isso, ok? Agora sim você vai sentar de frente para eles. Então, agora o último exercício antes do relaxamento, a gente vai sentar na cadeira. Pode ser mais do meio para frente, tá? E aí a gente vai deixar as pernas afastadas e olha lá os pés do Heitor. Ele tá com uma rotação externa, que a gente chama, né? Do nosso quadril. Então, os pezinhos estão apontados para fora. Vai começar com a postura bem retinha. O Heitor vai descer queixo em direção ao peito e vai mobilizar a coluna em direção ao chão. E aí ele vai retornar desenrolando e alinhando a postura. São 10 repetições, tá? Então, além da gente trabalhar a mobilidade da nossa coluna, nós vamos sentir também trabalhar a mobilidade e alongamento também do nosso quadril. Então, nós vamos sentir a parte interna aqui da nossa coxa alongar bem quando descer. É importante, pessoal, vocês não sentarem muito na ponta da cadeira, tá? Porque quando você descer o tronco e transferir o peso do seu corpo para frente, a cadeira pode tombar. Então, senta com segurança, tá bom? Vamos fazer 10 movimentos. Isso. Puxa o ar em cima, contraiu o abdômen, soltou o ar, desceu. Isso, muito bom, Heitor. Alinha a postura. Capricha que esse é o último, depois é só o relaxamento. Foi? Heitor deita de barriga para cima. Abraça as duas pernas. Então agora a gente vai só relaxar, tá bom? Então abraça um pouquinho as duas pernas. Se quiser, balança um pouquinho o tronco de um lado para o outro, bem devagarzinho. Pode ir desacelerando, voltar a respiração ao normal, tá? Se quiser fechar os olhos, não tem problema.
Agora abraça uma perna só, Heitor. Deixa a outra, o pé apoiado, joelho flexionado. Agora não balança o tronco, tá? Só segura firme. Troca o lado da perna. Isso. Pode soltar. Estende as duas pernas, vem um pouquinho mais para baixo só para você espreguiçar. Os dois braços lá para trás. Espreguiça bastante, estende as pontinhas dos pés, estende bem os braços, puxa o ar bem forte, soltou e relaxou. É isso aí, pessoal. Terminamos a aula, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!